Saber a melhor forma de transporte público na Europa é essencial para seu intercâmbio e eu vou te mostrar o porquê. Primeiramente, vamos falar sobre as opções de transporte, mas antes disso é importante colocar que cada país, cada cidade tem a sua opção de transporte diferente, mas eu vou falar de uma forma geral para você ter uma ideia. A primeira opção de transporte é o ônibus. O ônibus é uma opção muito interessante que, diferente do Brasil, não sei, esse tema é um pouco polêmico porque às vezes quando eu falo de transporte, tem muita gente que fala pra mim que o transporte na cidade deles é muito bom. O pessoal de Curitiba, normalmente o pessoal me fala que o transporte público de lá é muito bom. De onde eu sou do Brasil, o transporte público é muito ruim. Se o transporte público da sua cidade, no seu estado, é muito bom, ótimo, mas o meu não é. Eu tô lidando aqui com a minha realidade, beleza? No geral, na minha experiência, o transporte público aqui na Europa, aqui na Irlanda, é muito bom. Pense comigo, você sabe exatamente onde o ônibus tá, onde o ônibus passa no ponto exatamente na mesma hora, porque você tem aplicativos que te mostram quando você chega no ponto, tem lá placas, às vezes eletrônicas, dizendo exatamente a quantos minutos o ônibus está do seu ponto, então você sabe exatamente a hora que o ônibus vai passar. Às vezes o ônibus pode atrasar alguns minutos, normalmente, por exemplo, quando é de manhã cedo ou em horário de pico, pode ser que o ônibus atrase um pouco, mas na maioria das vezes você sabe exatamente que horas o ônibus passa e você pode acompanhar e você não se perde por causa disso, você não vai para o lugar errado por causa disso. No aplicativo ele te mostra exatamente os pontos que o ônibus vai parar, então você pode ver se aquele ônibus realmente faz o seu percurso ou não. Você não vai ficar chutando e não sai num lugar que é totalmente diferente do lugar que você vai, a não ser que você não saiba mexer nos aplicativos. Mas também você tem que observar, dependendo de onde você morar, tem alguns ônibus que eles não são 24 horas, tem alguns que são, então você pode sair a hora que você quiser, você vai chegar em casa tranquilo. Mas se você morar um pouco mais longe, tem algumas opções de ônibus que eles não são 24 horas. Fique ligado nos horários para você não dormir na rua. A segunda opção de transporte é a opção de metrô. Na maioria das cidades grandes tem aqui na Europa e é uma opção muito fácil, barata e muito rápida. E às vezes, por exemplo, o ponto do metrô é um pouquinho mais distante de onde você tem que descer. Só observe direitinho. Às vezes um chega mais rápido que o outro, mas a distância que você tem para percorrer de pé às vezes não tem sentido. Então às vezes vale a pena você esperar um pouco o ônibus. Então você tem que fazer esse balanço a depender de onde você for, beleza? Normalmente cidades que funcionam muito bem o metrô, por exemplo, é Paris, Londres, Berlim e Barcelona. Fui recentemente para Londres e vi a facilidade que tem para você pegar ônibus. Você somente com o seu Apple Pay, você bate ali o ônibus o dia inteiro e no final do dia ele te cobra a depender de quanto que você foi. É muito fácil, é muito prático. No Google Maps você pesquisa onde é o ponto, onde você vai, onde você pega. Então para você se perder é praticamente impossível. Então você sabe exatamente onde é o ponto, que horas o ponto sai, na hora que você chega lá, o leitor eletrônico, você sabe quanto tempo falta para o ônibus chegar. Então assim, tá tudo fácil, tudo na palma da sua mão. Uma terceira opção de transporte é o transporte de trem, que normalmente é um transporte para um lugar mais distante, ou entre estados, ou entre condados, que chama aqui, né, nos estados é condados. Às vezes pode ser uma viagem diária para quem mora um pouco mais longe, ou pode ser uma viagem para quem vai fazer turismo normalmente, ou até negócios, né, depende de como você vai. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de viajar de trem da Bélgica para a Holanda, então tem a opção de ônibus, tem a opção de trem, tem várias opções. É uma opção um pouco mais cara, mas é mais confortável. Tem tomada para você carregar seu celular, você consegue ir trabalhando se você quiser. Então é uma viagem bem confortável, uma viagem tranquila. E uma quarta opção de transporte é a opção da bicicleta. A bicicleta é um transporte mais alternativo e verde para algumas capitais que o transporte é muito busy. Por exemplo, Amsterdã, que é praticamente impossível você rodar de carro ali naquele centro, e as ruas são muito apertadas, não tem lugar para você estacionar, então é praticamente impossível rodar. O que que você faz? Você pega uma bicicleta, que é mais fácil, mais prático, você consegue estacionar em qualquer lugar. Só você tem que ter um pouco de atenção para você colocar um locker, um cadeado na sua bike, porque pra nego não roubar, né? Que aí também é demais. Você não tá no Brasil, que todo mundo te rouba a ver e doer, mas você também não vai ficar andando parecendo um pateta na rua, né? Aí também não dá. Outras cidades também que funcionam bem o transporte de bike é Berlim e Copenhague, beleza? Então, às vezes ali quando o transporte tá muito denso, se você for de bike, você chega até mais rápido que de carro, ou ônibus ou trem. E uma outra opção bônus aqui, às vezes o pessoal compra scooter, que é aquele patinete elétrico. Tem muita gente que compra
Por exemplo, pega uma parte do caminho, você vai caminhar, digamos, 20 minutos para o ponto, algumas pessoas que moram longe do ponto de ônibus, pega scooter, vai para o ponto de ônibus, pega o ônibus, chega, desce do lado do trabalho e guarda a scooter lá. Ou às vezes é o inverso, você pega o ônibus perto de casa, mas o ônibus não vai até o seu trabalho, você tem que caminhar mais uns 20 minutos. Às vezes a pessoa não quer caminhar, leva a scooter, aí essa patinete elétrica normalmente ela dobra, você dobra com ela, vai abraçado aqui, chega lá, você desmonta ela, monta ela, né, na verdade, e pega e vai pro seu trabalho. Então tem essa opção também, beleza? Agora que a gente vai falar sobre tarifas e passes, é importante colocar, porque normalmente em todos os países, em todas as cidades, é calculada basicamente da mesma forma. Como? Por distância, depende de onde você pega e depende de onde você sai. Então normalmente quando você pega, em alguns lugares, se você, por exemplo, ir pegar de ônibus, chega pro motorista e fala, vou para tal lugar, ele cobra em cima disso. Ou você escaneia o seu cartão, ou você escaneia o seu celular, depende do país, depende da cidade que você for, na entrada e na saída. Às vezes não precisa na saída, às vezes precisa, depende do transporte que você vai pegar, mas normalmente é calculado pela distância que você vai percorrer. Se você percorre a distância do início até o final, você vai pagar mais do que se você percorrer do meio para o final, por exemplo, ou do início para o meio. Algumas cidades também, elas permitem você fazer transporte ilimitado. Depende muito da quantidade de transporte público que você vai precisar. Por exemplo, aqui na Irlanda funciona assim. Você tem um cartãozinho que você pode utilizar várias vezes durante o dia, a depender da sua disponibilidade, a depender do seu uso. Então você vai escaneando o cartão ali durante o dia. Se você tiver o cartão normal, você vai pagar 2 euros por viagem, se você for percorrer o caminho inteiro. Se você não tiver o cartão, se você for pagar na moeda, porque não dá para você pagar na cédula, você vai pagar mais do que 2 euros. Só pelo fato de você ter o cartão normal, você já paga um pouco menos. E se você for estudante, você paga metade de um cartão normal. Então você paga 1 euro por viagem, uma viagem completa, beleza? E você tem um limite diário, tem um limite de 5 euros diário. Você pode bater o cartão, na hora que ele chegar em 5, ele não gasta mais. E você tem um limite semanal também, um limite semanal de 20 euros aqui, por exemplo, na Irlanda. Eu já falei aqui para você algumas ideias, mas vou te falar, relembrar aqui algumas opções que você tem para pagar. O passe mensal, que no caso tem algumas cidades que oferecem para você a mensalidade, eu já falei para você que é a semana, né, que é outra estratégia. O desconto para estudante, que também tem um cartão específico que eu mostrei aqui para você, e tem a opção também das bicicletas públicas, que normalmente tem um aplicativo para você utilizar. Por exemplo, daqui é o Dublin Bike, que tem em alguns pontos específicos da cidade várias bikes para você utilizar. Basta você bater ali o cartãozinho que você libera e você consegue utilizar. Agora vamos falar sobre planejamento de rotas. Planejar rotas em um país que você nunca foi, numa língua talvez que você nunca falou, pode parecer desafiador e difícil, mas hoje em dia, meus amigos, tudo você acha na internet, tudo você acha fácil pesquisando na sua língua, lá no Google. Então você vê que é uma facilidade absurda. A depender de onde você for, basta você pesquisar onde você vai ficar, ver quais são os transportes disponíveis e ver qual é o aplicativo que você pode baixar. Se você não tiver o aplicativo ainda, você pode baixar na hora e fazer a conta na hora e usar lá na hora. E seria ideal que você baixasse antes e utilizasse antes, né, para ganhar um pouquinho de tempo. Mas se você quiser fazer tudo em cima da hora, na hora você consegue também, beleza? E a primeira dica nesse tópico é você usar aplicativos de transporte público. Em algumas cidades, em alguns estados, em alguns países, tem aplicativos específicos para transportes públicos. Por exemplo, na Irlanda, aqui em Dublin mesmo, tem o Dublin Bus. Lá no Dublin Bus você vê a hora exata. Por exemplo, o ponto 2214. Vamos dizer que o ponto daqui é 2214. Coloca lá o 2214, você sabe exatamente a hora que o ônibus X passa. Você vê todos os ônibus de todas as horas que vão passar naquele ponto. Normalmente é tanto ônibus que ele só fica disponível os próximos 10 minutos. Você normalmente pode programar a sua viagem se você quiser. Bota uma hora específica e vezes se tem ônibus específicos para você ir para um lugar específico, beleza? E tem como você fazer isso em sites como o Google Maps, o City Mapper e o Movit. Tem esses 3 sites para você fazer essa pesquisa, a depender do dia que você quiser fazer, a depender da hora que você quiser fazer. Por exemplo, porque normalmente os transportes do dia de semana são diferentes do final de semana. Normalmente os transportes do final de semana são mais limitados, tem menos ônibus, tem menos trem em horários específicos. Então é bom você ficar ligado, porque não tem tantas pessoas que trabalham no final de semana como tem no dia de semana. Normalmente
normalmente, né? A mesma coisa que acontece no Brasil acontece aqui também. A maioria das pessoas trabalha no dia de semana. Então, se você quiser fazer um rolê de final de semana, verifique se aquela hora específica que você quer ir e voltar tem o transporte. Às vezes no dia de semana tem, às vezes no final de semana não tem. Segunda dica, pesquise os transportes disponíveis. A depender do seu destino, a depender da cidade ou do país que você vai, pode ter opções diferentes, opções mais interessantes. Talvez a cidade que você vai não tenha metrô, ou a cidade que você vai não tenha trem, ou só tenha ônibus. Só você dar essa pesquisada antes que você com certeza vai achar essa informação. Terceira dica, considerar o tempo e o custo. Como eu já falei anteriormente, comparando rapidamente aqui, dois tipos de transportes públicos, o ônibus e o trem. Normalmente o trem é um pouco mais rápido que o ônibus, porém o trem é um pouco mais caro que o ônibus também. Então você tem que ver se vale esse custo-benefício para você. Às vezes chega uma diferença de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Você pagar alguns euros a mais, talvez não seja interessante, mas talvez seja, a depender do seu caso. Quarta dica, esteja preparado para fazer conexões. A depender do país, a depender da cidade que você for, talvez seja interessante você mudar de transporte. Por exemplo, você pegar metrô para um ponto e depois pegar o ônibus para outro, ou o inverso, ou pegar trem, metrô, ou só pegar metrô, ou pegar um metrô e pegar o outro metrô. Depende. Então você tem que ver bem, tem que planejar. Quanto antes você planejar, melhor. Tem que ver para onde você vai e ver as opções de transporte. Normalmente, nos aplicativos, eles te dão as opções mais rápidas e as opções mais devagares, as opções mais baratas e as opções mais caras. Aí você mesmo vai ter a opção de escolher. Quinta dica, você tem um bilhete válido e um mapa. Um mapa de você ter é muito interessante. Hoje em dia, basta você ter um celular e internet, né? Porque se você também não tiver internet, você não consegue olhar no mapa. Uma dica bônus aqui para você, se você for entrar lá debaixo do metrô, talvez você não vai ter internet. Então pesquise bem para onde que você vai, a forma que você vai se locomover, porque se você depender de internet lá embaixo, talvez você não tenha. Na maioria das vezes você tem um Wi-Fi lá embaixo, mas é bom você pesquisar antes ou levar até um mapinha físico que te ajuda a se locomover melhor, ou até mesmo ter um mapa do metrô, que a maioria das cidades que tem metrôs grandes, por exemplo, Paris, tem um mapa específico só do metrô. Seguindo essas dicas básicas e eficientes, é impossível você fazer uma viagem ruim, você ter um intercâmbio ruim, beleza? É isso, tamo junto e até a próxima.